Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clínica Mari. Eu sou a Marina Reis, nutricionista clínica da Clínica Mari, e hoje, dividindo a bancada comigo, está aqui o Sérgio Alves. Olá, pessoal. Lembrando que esse é um projeto que busca levar conhecimento sobre saúde e bem-estar para toda a família de uma forma leve, multidisciplinar e acessível. Meu nome é Sérgio Alves, sou cirurgião bucomaxilofacial da Clínica Mari. E o episódio de hoje é sobre um assunto muito delicado, mas muito importante. É sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E a gente vem fazendo um link sobre psicologia, saúde mental, cuidado com nossos entes queridos, de uma forma muito acolhedora para você e toda a sua família. Bom, mesmo considerados pela população como doenças silenciosas, os números de casos e óbitos são gritantes. No último relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa de novos casos de câncer de próstata atingiu a marca de 65 mil registros, correspondendo a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. E o de mama atingiu a marca de 66.280 casos, novos casos, de acordo com o mesmo relatório. São números que deixam a gente bem instigado, E se acontece alguma coisa com alguém da nossa família? Hoje, para dividir a bancada com a gente, temos aqui a Camila Paiva, que é psicóloga clínica da Clínica Mari, e eu vou chamar ela para se apresentar para vocês. Oi, Camila, tudo bem? Olá, Marina. Olá, Sérgio. É com muito prazer que a gente vai falar de um tema tão relevante. E eu sou psicóloga da Clínica Mari e mestranda com foco em saúde. Então, espero que a gente possa fazer aí boas trocas e compartilhar conteúdo para que as pessoas entendam como lidar melhor nesses processos de adoecimento. Entendo, Camila. Bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E uma dúvida que eu tenho, e acredito que a maioria das pessoas tem, tá tudo certo, na nossa vida, tá tudo indo muito bem, e de repente a gente tem um diagnóstico. Pode ser conosco, pode ser com um ente querido. Como que a gente deve reagir? Será que ter medo é ter fraqueza? Ou será que passar por isso como tudo bem é uma dádiva? Conta pra gente um pouquinho, assim, na sua experiência, como que geralmente as pessoas recebem e como que a gente pode quebrar esses tabus do diagnóstico? Certo. Em consultório, eu escuto muito que o momento do diagnóstico é o momento que vivencia-se a primeira morte. Porque a pergunta normalmente costuma ser, e agora? Quanto tempo eu tenho de vida? E lidar com medo, lidar com a insegurança, lidar com um diagnóstico tão difícil é ativar uma série de emoções dentro da gente. Medo, insegurança, frustração, ansiedade. E quando a gente ativa essas emoções, normalmente a gente vai para desencadeamentos que são catastróficos, Então, normalmente, os nossos pensamentos levam a gente para lugares que são ruins. Lugares de dificuldade, medo de morrer, medo de deixar a família sem o nosso carinho. Então, é um momento de muitas emoções. E aí, o que a gente precisa nesse momento é entender que, lidando com essas emoções, aprendendo a lidar de forma funcional com essas emoções, a gente enfrenta melhor esse momento. Uma das estratégias que a gente utiliza na psicologia clínica é a regulação emocional. O que é a regulação emocional? É fazer o treino do enfrentamento de situações que são desafiadoras. E a gente pode dar respostas que são adaptativas ou não adaptativas para esses momentos desafiadores, Então, toda emoção ela tem uma funcionalidade. Qual que é a funcionalidade do medo? O medo, ele faz com que eu me prepare melhor para as situações. Ele faz com que eu aumente as possibilidades de segurança dentro de um contexto. Se eu entendo isso e faço tudo que está no meu controle para aumentar a minha segurança, eu estou lidando de uma maneira funcional com o medo. Se eu paraliso, se eu não me movo, se eu tenho um mecanismo de fuga, eu não estou lidando de uma forma funcional com o medo. Entendi. Então, nesse momento do diagnóstico, é muito importante entender o que está no meu controle. Como é que eu vou lidar com cada uma dessas situações de forma funcional para que eu tenha possibilidade de enfrentar esse momento de maneira adaptativa, de maneira funcional.
Eu acho interessante, Camila, você citar isso, porque eu sou nutricionista clínica, né? E eu trabalho muito com paciente oncológico e eu percebo os dois lados, né? Então, eu percebo famílias que chegam... Às vezes, o paciente ele chega arrastado pela família porque nem quer ir para consulta nutricional, porque tudo já está perdido. E, às vezes, eu recebo um paciente que parece que está indo ganhar uma maratona. Eu vou vencer. E eu percebo que os dois extremos são muito difíceis, né? Porque, às vezes, esse que acha que vai ganhar a maratona... A gente pode saber que o desfecho não é tão interessante. Às vezes, esse outro, né, que está mais cabisbaixo e tudo mais, não consegue nem reagir ao tratamento. E eu acho que o acompanhamento psicológico é fundamental. Inclusive, todo paciente que entra no meu consultório, que é um paciente oncológico, a primeira coisa que eu pergunto é: está fazendo acompanhamento? Né? Está fazendo acompanhamento psicológico? E aí eu pergunto, está fazendo você? Mas sua família está fazendo também, né? Porque eu acho que essa rede de apoio, esse acolhimento, ele vai além do doente. Eu estou certa ou eu estou errada, né? Certíssima, certíssima. Legal. É muito importante que todo mundo tenha um acompanhamento, porque a gente muitas vezes lida com a emoção de uma forma que não está tão consciente assim para a gente, né? E a psicoterapia, ela é colocar os pés na realidade sem que doa demais colocar os pés no chão. Porque a gente entende que a gente tem recursos e que a gente pode utilizar melhor esses recursos emocionais, né? Você me lembrou, desculpa até te Imagina. cortar, a minha professora de yoga falou um dia desse assim pra gente. Acho que um dos maiores erros do ser humano é que a gente quer parar a nossa mente. Mas parar a mente é impossível, então a gente tem que saber lidar com ela. Exatamente isso que você está falando, né? Porque os pensamentos, eles vão se manter ali, né? A gente só precisa reorganizá-los, talvez, né? Exatamente. A gente tem muitas técnicas para esvaziar, né? Para não deixar a legal. cabeça tão cheia de pensamentos. Mas em algum momento esses pensamentos vão voltar. E aí, o que a gente faz com eles? Então, na clínica, a gente trabalha muito essa ressignificação psíquica. Como é que a gente está enxergando uma situação? Será que eu estou potencializando um risco? Será que eu estou negligenciando porque eu não estou dando a devida importância, né? Então, o acompanhamento, tanto de quem passa pelo adoecimento, como de toda a família, é muito importante porque são várias formas diferentes de sentir e de lidar com essas emoções. Interessante. Camila, durante o tratamento, você falou que é importante também a família também receber esse apoio psicológico, né? E aquele paciente, eu tenho um caso na família, inclusive, meu pai, que foi diagnosticado com câncer de próstata e poucos dias depois, após o diagnóstico dele, a intenção dele era fugir completamente do tratamento, né? Como que é feita assim, a abordagem psicológica nesses casos, onde o paciente tende a fugir do tratamento, que a gente sabe que é tão importante? É muito importante que a gente envolva toda a equipe multiprofissional, Sérgio, porque hoje o principal papel do profissional de saúde é fazer com que as pessoas façam a adesão ao tratamento, né? Então, esse é um processo que envolve profissionais de saúde, família, para que a gente estabeleça um diálogo e a pessoa compreenda que é importante ela fazer parte desse processo. O que você trouxe, o comportamento de esquiva, ele é muito comum. Porque se eu tenho medo, eu quero evitar para não lembrar que eu tenho que enfrentar. Eu quero evitar para não lembrar que eu estou com a possibilidade de estar diante da morte, né? Então, o comportamento de esquiva é muito comum quando a gente sente medo, quando a gente tem várias preocupações. Então, acho que o caminho é esse, é envolver todo mundo, né? É através do diálogo, é através do compartilhamento das informações, com transparência de como é que é o quadro, como é que está o prognóstico, como a psicoterapia pode contribuir, inclusive, para o quadro de melhora. A gente sabe que corpo e mente estão conectados. E se o corpo não vai bem, isso vai interferir no quão a mente está bem, né? Da mesma forma, quando a mente não está bem. Isso vai interferir também em processos de somatizações. Então, é muito importante que a gente traga essa pessoa para o acompanhamento e, muitas vezes, a gente não vai conseguir de imediato com quem adoeceu, né? Mas a gente começa com a família e a família conseguindo trabalhar, tudo isso, automaticamente, ela consegue gerar a sensibilização. Existem casos de pessoas que se recusam a ir para o atendimento psicológico até o final do tratamento, né? Eu digo que, às vezes, o que nos resta também é respeitar. Atendimento psicológico contra a vontade da pessoa também não tem efeito,
né? Ela precisa estar aberta para esse processo. Mas no tratamento, um fator que é muito importante é essa percepção das relações, do apoio social, de saber que tem com quem contar, dos laços de solidariedade. Esse é um aspecto muito importante para quem adoece, porque nós vivemos numa sociedade que a produtividade, né, ser produtivo é muito valorizado. Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente adoece? Para. Não posso mais produzir, eu tenho que parar. E aí, com isso, surgem sentimentos de inutilidade, de incapacidade. A pessoa se sente de mãos atadas, né? Sem ter o que fazer. Eu, que sempre fui forte, que sempre resolvi tudo, agora tenho que depender de outras pessoas. E se essa pessoa se sente um peso, todo esse processo ele pode ficar ainda muito mais complicado, porque muitas vezes, nesse processo de adoecimento, vão haver dores que são psíquicas, mas também físicas, né? E é horrível a gente sentir dor. Quando sente dor, a gente quer acabar com essa dor o mais rápido possível. Se eu ainda sinto que eu estou atrapalhando as pessoas, que eu sou inútil, que eu sou incapacitante, né? Esse quadro ele fica bem mais delicado. Pode levar, inclusive, até um quadro de suicídio, né? Exatamente. Você falando aí, Camila, dessa questão de parar a produtividade e também de ser, vamos falar, né, um peso e tudo mais, me lembrou das amarras de todos os processos que a gente tem em relação às funções e os papéis, né? Então, de repente, está tudo muito bem. Isso aconteceu na minha família também. Está tudo muito, muito bem. Vou fazer um exame de rotina. Pronto, parou minha vida. Então, eu paro de ser uma boa mãe, então eu paro de ser uma boa tia, eu paro de ser uma boa filha. E aí, isso é muito complexo para a mente, né? Eu imagino. Muito, muito. É. Exatamente. A sensação de perda de controle é muito Isso. difícil, de sentir que não dá conta, que não consegue, por mais que se esforce. Camila, e aí, de repente, quando o tratamento, né, que a doença, a gente sabe que o câncer, independente de ser o de próstata ou de mama, é uma doença muito invasiva, é uma doença extremamente catabólica. E quando a gente fala isso, a gente fala de algo que está consumindo o corpo humano. Traz dor física, traz dor mental, traz muitos sintomas. E, às vezes, a gente chega ao fim de vida de uma forma inesperada. Acredito que, por isso e por outros fatores, o luto, né, a palavra luto, ela vem junto com o diagnóstico ou, às vezes, com o decorrer do tratamento. Como que a psicologia pode colaborar com essas famílias que estão enlutadas pelos dois motivos, ou porque perdeu o ente querido, ou por estar com medo de perder o ente querido? Ótimo. É um momento bem difícil, né? Nossa. Acho que um dos maiores medos que todos nós temos é perder quem a gente ama. E muitas pessoas também têm medo da própria morte. Ou talvez não tenha medo, mas tenha dó, né? Algumas pessoas dizem... Essa semana eu atendi uma pessoa que passa por um processo bem delicado de câncer e ela disse, eu tenho muita dó de morrer porque eu amo muito a vida, eu quero muito viver. Agora eu te volto a pergunta, como que a terapeuta escuta um negócio desse, né? A gente tem que cuidar da terapeuta também, né? É difícil e, ao mesmo tempo, é uma forma de valorizar mais e mais a vida, né? Sim. O que, às vezes, a gente acaba não prestando atenção no dia a dia, que é dar valor ao simples, aquilo que... No cotidiano, a gente não percebe. Mas, falando sobre o luto, ele é um rompimento de vínculo. Então, quando a gente tem o diagnóstico do adoecimento, muitas vezes o luto começa ali. Porque é uma série de atividades que você fazia, uma série de papéis que você exerce, uma série de adaptações que têm que ser feitas, fazem com que você quebre alguns vínculos, né? Então, já começa a ser doloroso por aí. Mas, pensando na vida, a gente está sujeito à morte a qualquer momento, né? Eu digo que a morte, ela, às vezes, anda na nossa frente, às vezes do nosso lado, às vezes atrás da gente. E a gente está lidando com a morte o tempo inteiro. Basta estar vivo para lidar com a possibilidade de morte. Mas, quando a gente adoece, e esse diagnóstico é um diagnóstico difícil, a gente lembra da nossa finitude. A gente dá de cara com a morte, com a possibilidade dela. Isso traz muito medo. Isso traz sentimento de impotência, né? Isso traz uma certa desestabilização. São poucas pessoas que lidam, de fato, com a possibilidade de morte sem um sofrimento alto. Então, nesse momento,
A gente trabalha muito de acordo com a necessidade da pessoa. Por exemplo, essa mesma pessoa que eu atendi essa semana, ela trouxe que está muito cedo, ela queria ter deixado mais coisas, né? E aí, desse atendimento, um dos acordos que a gente fez é que ela vai começar a escrever um e-book de como é que ela está enfrentando a doença. Legal. E que contribuições que ela deixa para outras pessoas que estão passando o mesmo momento. Porque ela trouxe a seguinte frase, eu quero ser o case de sucesso do meu médico. Eu disse para ela, mas você já é. E aí a gente foi trabalhando os elementos disso e chegamos que... Então, vamos compartilhar isso num e-book com outras pessoas, Legal. né? Então, a gente entende como é que a pessoa vivencia essa possibilidade de morte, que emoções que emergem, e a gente vai trabalhando tudo isso para que a gente reduza a ansiedade, a gente consiga trabalhar mais no círculo de controle. Então, o que eu posso fazer, o que realmente está no meu alcance. Porque quando a gente dá hiperfoco para aquilo que não está no nosso controle, a gente sofre mais. Entendi. Você acabou de me lembrar, falando desse e-book, uma paciente que eu atendi, oncológica, um câncer super difícil, hepático no fígado, né? Foi para São Paulo, assim, ficou super mal, está bem agora, e ela escreveu um livro, que vai ser lançado agora em dezembro. E o nome do livro é A Travessia do Deserto. Olha, que lindo, hein? Aí eu lembrei, a hora que você falou do e-book, eu falei, nossa, atravessar um deserto nessas condições não deve ser nada fácil, né? Mas está lá. Nem um pouco. Bacana, Camila, muito interessante isso que você falou. Bacana demais. Eu queria puxar um pouquinho agora o gancho também, porque a gente está falando aqui muito de saúde mental, e eu tenho plena convicção que o nosso corpo responde à nossa mente. Eu tenho plena convicção, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já passei trabalhando em hospital. Mas eu acho que, além da saúde mental, os hábitos saudáveis, eles colaboram também. Até porque a gente sabe que a saúde mental também está ligado com hábitos saudáveis, né? E quando a gente fala em hábitos saudáveis, a gente fala em higiene, acho que até higiene bucal, né, Sérgio, está inclusa nisso. A gente fala de uma alimentação equilibrada, de comer menos açúcar, menos gordura, porque o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, se a gente já está passando por um processo inflamatório, que é o câncer, se a gente já está ali, né, numa ansiedade, numa angústia, no medo, e a gente ainda coloca combustível ruim para dentro do nosso corpo, essas coisas não vão funcionar de forma correta, né? Então, eu queria puxar um ganchinho para isso também. E dependendo do grau do câncer e da possibilidade de tratamento, manter uma atividade física, né, mesmo que seja leve, de acordo com a liberação do médico, eu acho que pode contribuir muito também com a saúde mental e com todo o tratamento, né? Contribui, sem dúvida, né? A gente sabe que a atividade física, a gente tem a liberação de endorfina. Quando a gente se alimenta da maneira correta, a gente tem a serotonina, que é importante para a regulação das emoções. Então, além de contribuir diretamente para esse funcionamento biológico, a gente tem também uma contribuição direta para o funcionamento psíquico, né? Bacana. Se a gente faz atividade física, libera a endorfina, que vai ajudar aí a experimentar a sensação de bem-estar. E quando a gente, por exemplo, faz uma atividade física, a gente naturalmente tem que respirar mais, mandando mais oxigênio para o cérebro. Bacana. Oxigênio é alimento para o cérebro. Então, a gente vai ter um funcionamento cerebral melhor, que vai impactar em todo o organismo também. Bacana. Beleza. Obrigada. Imagina. Camila, e em relação aos homens, você tem visto na sua clínica diária ainda, a gente sabe que que o exame de toque já teve muito tabu, né? Você ainda vê muito tabu dos homens em relação a esse tipo de exame, que a gente sabe que é tão importante para o diagnóstico? Ainda existe muito tabu, por isso que é tão importante a gente conversar sobre como é o exame, por que ele é importante, como a gente consegue prevenir. Então, eu digo sempre que a gente precisa dialogar mais sobre, porque é assim que a gente desmistifica, né? Que às vezes a gente tem uma ideia tão distorcida do que é, e isso dá medo, insegurança. Então, eu vejo que o caminho é a gente conversar mais. Sim. E aí, puxando o gancho para as mulheres, eu percebo que quando principalmente o câncer de mama, a gente tem a questão da mastectomia, que está muito, né? É muito utilizada ainda a palavra mutilação. E eu percebo também na minha prática clínica as mulheres com assim, uma visão extremamente distorcida. Então, o que acontece às vezes no tratamento oncológico, principalmente quando ele é voltado para a quimioterapia, né?
ou o paciente perde peso demais, ou o paciente ganha peso demais. E, às vezes, as mulheres começam a não se reconhecer. Nossa, mas eu não era assim. Nossa, mas eu não era assim. Aí eu viro para elas e falo, mas você não era mesmo. Só que a gente está dentro de uma guerra. E a gente precisa seguir uma batalha. Então, você está dessa forma, mas olha o tanto que o seu tratamento está indo bem, né? E eu percebo essa questão do não reconhecimento. Você vê isso também no seu consultório? Vejo sim. E aí, nesse momento, é muito importante a gente trabalhar a autoestima, porque a gente tem a ideia de que a autoestima está sempre ligada à imagem. E também está, mas a autoestima também é a gente ter fonte de realização com o trabalho, sentir realizada dentro de casa, ter várias fontes de afeto, né? Então, até uma coisa que tem... ultimamente, isso está sendo tratado de uma forma diferente, é que os médicos, eles têm, a depender do tipo de câncer, eles indicam que a pessoa continue trabalhando. Justamente para que a gente não tenha o hiperfoco naquela emoção ruim ali, no medo, né, em pensar só no diagnóstico. Então, a gente trabalha com pensar em outras coisas, dividir a atenção e também porque é fonte de realização. Bacana. Acho imprescindível, de acordo com o tratamento que ele está passando. Bom demais. Camila, aprendi muito com você hoje. Eu gostaria de saber se você tem algum... Se você quer finalizar a sua fala mandando um recado para os nossos espectadores, se o Sérgio quer te fazer mais alguma pergunta. Não, estou bem satisfeito. Foi um prazer recebê-la aqui e espero tê-la mais vezes aqui no nosso podcast. Prazer é meu, estou muito feliz em estar aqui com vocês. A mensagem que eu deixo é que a psicoterapia ela é muito importante, independente do momento da nossa vida, né? Porque a gente tem 3 pilares aí para a psicoterapia, para começar a psicoterapia. O primeiro é que eu posso querer me conhecer, entender melhor as minhas emoções, como elas me afetam, em que momento essas emoções emergem. Então, posso querer lidar melhor com as minhas emoções e, automaticamente, ter melhores relações. Eu posso estar vivendo um momento extremamente turbulento, como um adoecimento, ou uma separação, ou um processo de luto. E a psicoterapia ela vem para trazer esse fortalecimento emocional. Ou a gente pode ter um processo de adoecimento aí instalado já psíquico, né? Hoje a gente tem burnout, depressão, né? A gente vem percebendo um aumento significativo dos casos. Então, a psicoterapia também ela vem como uma intervenção bem diretiva, mas sempre trabalhando na qualidade de vida, independente do motivo que nos faz buscar. É isso aí, arrasou. Eu sou extremamente fã do seu trabalho, do trabalho das suas colegas dentro da psicologia. Eu acho que vocês são fundamentais para a saúde de qualquer um. Parabéns. Em nome da Clínica Mari e do nosso podcast, muito obrigada pela sua presença. Espero revê-la em breve aqui na nossa bancada para a gente conversar de outros assuntos, né? E a você, telespectador, nosso espectador do podcast, muito obrigado. Lembrando que essa aqui é uma bancada para falar de saúde, qualidade de vida, família e bem-estar. Espero vocês em breve no nosso próximo episódio. E não deixem de visitar nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.